Bom dia, povo de Deus. Bom dia, gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, no livro de Gênesis. Não tem muita dificuldade, porque é no começo da Bíblia. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Quem achou, diga amém. Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 14. O texto sagrado vai dizer assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, nós rendemos o nosso coração essa manhã diante da Tua palavra, nos colocamos aqui como igreja, como família, como corpo de Cristo. Nós queremos Te pedir a Tua bênção essa manhã, a bênção do entendimento, que o Senhor nos traga a revelação ao nosso coração daquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra, Senhor. Pai, nós como povo de Deus, como igreja e como família, nós queremos também interceder pela vida desse homem que entrou aqui na Tua casa, pedir pela Tua misericórdia sobre a vida dele. Senhor, entendemos que ele está fora de si, Pai, mas que ele precisa do Senhor, assim como nós, Senhor. E nós rogamos ao Senhor que a Tua misericórdia, que a Tua salvação, que a Tua graça, que o Teu amor alcance o coração dele, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. E Te pedimos essa manhã, mais uma vez, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra.
em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, eu queria conversar com você essa manhã sobre fé. Um elemento tão importante para as nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus. E algo que nós precisamos tanto nos nossos dias. Estamos andando numa caminhada e temos tido muito tempo de oração. Eu acho que a igreja fazia um bom tempo que não orava tanto como estamos orando agora, porque a necessidade bateu na nossa porta. E o Senhor tem inclinado os nossos corações para orar, para clamar diante dele, esperando um milagre. E isso é fé. Quando nós nos convertemos, ou quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós fizemos uma aliança com ele, nós somos desafiados, encorajados a andar pela fé. Andar pela fé. E andar pela fé, muitas vezes, é desafiador. É uma jornada como se fosse uma aventura. Porque muitas das vezes, as circunstâncias são contrárias daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está diante de nós. Porque a Bíblia vai dizer que nós não vivemos naturalmente, o mundo natural, mas nós vivemos espiritualmente, nós vivemos pela fé, crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus para a nossa vida. Então nós não somos como o mundo, nós não andamos segundo as circunstâncias, nós não andamos segundo o curso desse mundo, mas nós andamos pela fé. E isso é desafiador. E é impossível falar de fé e não falar em um dos maiores homens descrito na Bíblia, Abraão, o nosso pai da fé, um exemplo de fé, um homem que viveu com intensidade a fé em Deus. Abraão é o pai da fé em 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas religiões, elas são unânimes em entender como Abraão sendo o pai da fé, uma referência de fé para nós. E quando nós começamos a estudar, a ler na Bíblia a história desse homem, a gente começa a ver ele andando pela fé, e a gente começa a ver, aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos que talvez esse seja o momento mais dramático em sua vida, o momento em que Deus o pôs à prova. O momento em que Deus o pôs, esse homem, à prova. Então Abraão não é diferente de mim, de você. Abraão era um homem como eu e como você, e Abraão passou por uma prova na vida dele. E a prova é algo constante na vida do crente. A provação, a Bíblia chama isso de provação. E no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, a Bíblia vai nos dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós, na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, nós não vamos passar necessariamente apenas por uma provação, mas vai haver muitas provações. Vai haver muitos testes na nossa vida. E ele diz que nós devemos ter alegria. Por quê? Porque nós estamos sendo provados por Deus. E a provação, ela tem como objetivo nos aprovar. E cada vez que eu e você passamos por uma prova e somos aprovados por Deus, a gente tem a chance de crescer um pouco mais na fé. E avançar no nosso relacionamento com Deus. Existem 2 coisas que você sabe, mas eu vou só lembrar. Existe provação e existe tentação. A tentação, ela vem da parte do diabo e tem como objetivo nos derrubar, nos destruir. As provações, elas partem de Deus e tem como objetivo nos levantar,
aumentar a nossa fé, nos fazer crescer no nosso relacionamento com Deus. Quando somos reprovados, a gente volta para a sala de aula e passa de novo pelo teste. É como o Enem, que muitas vezes a gente faz, muitas vezes para passar. Se prepara para passar. Assim é a nossa caminhada com Deus. E o texto que nós lemos, no capítulo 22, verso 1, ele começa dizendo assim: depois dessas coisas. Que coisas? Depois de tudo que tinha acontecido na vida desse homem, e a primeira experiência que Abraão teve com Deus, está registrada na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Volte um pouquinho na sua Bíblia, você conhece esse texto, tenho certeza disso, mas volte mais um pouquinho para a gente ler. Essa é a primeira experiência que Abraão teve com Deus. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira experiência com Deus que Abraão teve foi ouvindo a sua voz. E quando ele ouviu a sua voz, apesar dele não ter uma Bíblia como eu e você temos, dele não conhecer profundamente as Escrituras, dele não conhecer nada porque não existia, mas ele somente pelo fato de ouvir um comando de Deus, ele obedeceu esse comando. É como se Abraão tivesse se convertido. No mesmo momento ele sair dessa conversão, ele já começa a agir pela fé. Já começa a obedecer a Deus. E ele coloca a sua fé em prática, ao sair realmente da sua terra e da sua parentela, e começar a andar com Deus. Esse é o primeiro encontro de Abraão. É o chamado inicial. O segundo encontro de Abraão está em Gênesis 13. Ali Deus aparece para Abraão e promete a terra prometida, Canaã. Ele diz: olha, Abraão, eu tenho isso para ti. Eu tenho uma terra para ti. É o segundo encontro que ele tem. É uma promessa que ele recebe de Deus. Terceiro encontro está lá em Gênesis 15, onde Deus tem um encontro com Abraão e ali ele instrui Abraão a praticar a circuncisão. O sinal que identificaria a geração que viria após dele. O povo de Deus, o Israel de Deus. Deus aparece para esse homem e dá uma ordem para ele e ele obedece. O quarto encontro dele está em Gênesis 18. O quarto encontro de Abraão com Deus. Ali Deus anuncia para Abraão: olha, o filho que eu te prometi lá em Gênesis 12, que eu te disse que seria uma geração através de ti, ele vai nascer. Ele está reafirmando a sua promessa em Gênesis 12, 18. E ele também anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui nós chegamos no quinto encontro. Embora Abraão possa ter tido mais encontros com Deus, mas a Bíblia registra claramente Deus falando com Abraão. Às vezes Deus, o próprio Deus, às vezes Deus usando anjos, mas falando com Abraão. E uma pergunta fica para mim e para você: você tem tido encontros com Deus? Você tem tido encontros com a palavra de Deus? Você tem sido instruído por Deus? Você tem obedecido e se lançado a Deus, diante de Deus, para fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração, aquilo que Ele tem falado com você? Porque aqui, nesse último encontro, a Bíblia vai dizer que Deus põe a Abraão à prova. E qual é a prova que Deus coloca diante de Abraão? A mais difícil que um pai pode passar. A mais difícil que um pai pode passar.
Versículo 2, ele diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Deus que tinha demorado 25 anos para cumprir a promessa de dar um filho legítimo a Abraão, agora aparece para Abraão e pede esse filho de volta. Um pedido absurdo, que contraria até a razão. Quem é pai aqui ou mãe de mais de um filho? Quem é pai ou mãe de só um? Pois é, o desafio é maior. Ele não ia tirar um filho dos seus filhos, ele ia tirar o seu único filho. Deus chega para ele e diz: olha, eu quero aquilo que eu te dei. Eu te prometi que a tua descendência seria numerosa. Ela começaria a partir de um filho teu. Eu esperei 100 anos para me te dar um filho. Agora eu quero ele de volta. Me dá. E a gente precisa entender que nós, lendo a Bíblia, a gente acha isso aqui muito bonito e até romântico. Esse pedido de Deus. Talvez até você pense aí: eu daria tranquilamente. Mas Abraão está vivendo na pele a fé. Abraão está sendo provado para que Deus quer saber a fé, sobre a fé de Abraão. A intensidade da fé de Abraão. Então ele não pede qualquer coisa. Ele não pede uma ofertinha. Ele não pede um tempinho. Ele quer a esperança de Abraão, de uma descendência. Ele quer um filho. Esse pedido, ele contraria até a natureza do próprio Deus. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão sobre a dificuldade que Abraão teve de entender esse pedido de Deus. Porque o que Deus está propondo aqui é um assassinato. E mais tarde nós vamos ver no Antigo Testamento um Deus pagão chamado Moloque, que ele é associado ao sacrifício de crianças. Esse Deus era um Deus que era construído, era uma imagem que era construída. Ele tinha a barriga grande e a barriga dele era cortada assim, e ali eles colocavam fogo, e ali eles colocavam crianças como sacrifício para esse Deus. Esse Deus cobrava a fidelidade dos seus súditos, pedindo os filhos dele como sacrifício. E os pais colocavam esses filhos no fogo para queimar, como oferta para esse Deus. O próprio Manassés, um dos problemas que Manassés teve com Deus é que ele sacrificou os filhos dele a Moloque, um Deus pagão. Então aqui tinha a primeira dificuldade de Abraão. Entender como Deus, que deu a vida, deu algo tão precioso para ele, agora quer tirar. Como Deus quer matar um sonho dele, uma esperança dele. Mas também esse pedido, ele contraria também a natureza do próprio Deus. E a lei de Deus, mais tarde Deus escreveria o 6º mandamento na tábua da lei. Êxodo capítulo 20, verso 13, ele diz: não matarás. Deus estava pedindo algo que ele mais tarde iria dizer para que a gente não fizesse: matar. Aqui a gente começa a entender a dificuldade e o nível de fé em que Deus quer levar Abraão. Mas também esse pedido de Deus, ele contraria as circunstâncias. Por quê? Porque havia uma promessa da descendência através de Isaque. E Abraão e Sara já eram idosos, eles não podiam mais ter filho. Eles esperaram 25 anos para a promessa se cumprir. E como Deus pode pedir algo que ele me deu? Talvez, como o pastor Jean falou aqui, algumas coisas na nossa vida fazem uma confusão na nossa cabeça. Mas você pode perguntar: que Deus é esse que quer meu filho? Que Deus é esse que propõe derramamento de sangue humano? Deus não queria
matar Isaque. Ele não queria a morte ou o mal de Isaque. Deus queria provar o coração de Abraão. Deus queria provar a fé de Abraão. Deus queria provar a obediência de Abraão. Muitas vezes Deus está nos levando a esse nível de prova, nos tirando algo que é bastante importante para nós. É bastante importante, talvez tenha custado muito para você. E Deus chega e te pede. E você pode imaginar, mas é meu. Deus está querendo elevar o seu nível de fé. Deus está querendo te conduzir para lugares mais altos. Tiago 2,17. A Bíblia vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Deus, todas as vezes que ele acionou Abraão, ele queria uma resposta, uma atitude de volta. E Abraão estava preparado para obedecer a Deus e agir. No versículo 21 do capítulo 2 de Tiago, o texto vai dizer assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. A fé de Abraão, ao entregar o seu próprio filho, ao ouvir a voz de Deus, ao obedecer a voz de Deus, tornou ele amigo de Deus. Isso muitas vezes contrasta com a minha fé e a sua fé. Porque algumas pessoas possuem uma fé morta, inoperante, sem ação. Muitas pessoas estão vivendo no automático, naturalmente. A fé é morta, porque não tem obras. As obras, elas precisam andar junto com a fé. Toda vez que Deus falar com você, meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir os seus ouvidos e agir naquilo que Deus está falando. Nós precisamos tomar essa lição de Abraão, de ter uma ação ativa diante da voz de Deus. Se você ouvir um sermão nessa manhã, lindo e maravilhoso, e você sair por aquela porta, e se não se dispor a colocar em prática nada do que você ouviu, não vai servir para nada para a sua vida. Não vai trazer crescimento, não vai mudar a sua vida, não vai tirar o seu problema, se você não agir pela fé. Se você não ignorar as circunstâncias e colocar a sua fé de forma prática diante das circunstâncias que está diante de você. A minha pergunta para você: qual o passo de fé que Deus requer de você hoje? Qual a circunstância que você está vivendo hoje, que você vê pelos olhos naturais, você diz: isso eu não sei resolver, essa prova não dá para mim se eu não colar, não tenho como. Qual é o seu desafio de pé? Porque as provações, elas vão sempre nos desafiar a caminhar, a obedecer, e muitas vezes sem questionar. Sem questionar. Obediência a Deus. Isso Ele nos cobra, irmãos. Obediência a Deus. Se nós não nos dispormos a obedecer a Deus, nós estamos perdendo tempo. Perdendo coisas preciosas. Se a gente não colocar a nossa fé em ação, se a gente não der passos de fé confiando em Deus. Vamos caminhar pelo texto mais um pouco, versículo 3 ao 5. O texto vai dizer: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo
2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, Abraão e Isaque iniciam uma caminhada que para qualquer um de nós seria um pesadelo, um caminho de terror. Imagine você pegar o seu filho e sair caminhando com ele para sacrificar esse filho, para queimar esse filho em um holocausto. Parece loucura. Não dá para entender, mas quando a gente analisa a fala de Abraão, a gente vê o nível da fé de Abraão. Risque aí na sua Bíblia, no versículo 5. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele estava fazendo um caminho de ida, mas ele tinha convicção de que ele iria voltar e com o seu filho. Não parece loucura? Ele está indo por uma ordem de Deus, ele está indo sacrificar o seu filho no monte, queimar o seu filho no monte. Mas quando ele se despede dos seus servos, ele diz assim: olha, fica aqui que a gente vai adorar e a gente vai voltar, eu e meu filho. Por quê? Porque o sacrifício para Abraão era adoração. Era adoração. O sacrifício para Abraão naquele momento era adoração. Ele tinha convicção de que o seu filho não ia morrer, que ele não ia sacrificar o seu filho, mas ele obedeceu. Ele foi até as últimas consequências. Ele poderia ficar em casa e dizer: Deus, isso aí é grande demais para mim. Não dá para mim. Eu não tenho coragem. Mas ele foi. Ele agiu. Ele foi até onde ele pôde. Mas havia fé nas suas palavras. Elas nos mostram uma fé. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Você imagina o nível de fé que esse homem está alcançando? Versículo 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então eles continuam andando como pai e filho. A distância que eles percorreram em 3 dias foi cerca de 80 quilômetros. Eles andando, caminhando, pai e filho, rumo ao sacrifício. Então, irmãos, vamos usar a nossa imaginação essa manhã e imaginar essa caminhada desse pai com esse filho. Vamos imaginar que nesses 3 dias ele tem tempo de sobra para conversar com seu filho. E ele começa a testemunhar da sua vida. Olha, meu filho, eu estava de boa lá em Ur dos Caldeus. E aí eu ouvi uma voz. Deus me chamou. Aí disse para me sair para um lugar que ele não sabia onde era. Ele ia me dizer durante a caminhada. E eu saí com a minha mulher, com as minhas coisas e fui. Deus falou comigo. Então aí do nada ele me prometeu uma descendência. Disse que de mim ia fazer uma grande nação. Só que tem um detalhe: sua mãe não podia ter filho. Mas aí, depois de muito tempo, Deus fez com que ela pudesse ter filho. E aí você nasceu. Olha, meu filho, você é um milagre de Deus. Só que tem um pequeno detalhe: Deus está me pedindo agora tu. E a gente está indo para me te sacrificar, para me te entregar aquilo que Deus me deu. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já viveu uma experiência dessa? De estar caminhando de forma contrária àquilo que você quer, sem entender nada, mas somente confiando que Deus está no controle, que Deus está agindo, independente das circunstâncias. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus,
a não caminhar pela razão, pelas circunstâncias, mas caminhar pela fé, crendo naquilo que Deus está fazendo, sendo obediente à sua voz, sendo obediente ao seu comando. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos diferentes. Nós agimos diferente. Tome cuidado quando você está indo para onde todo mundo está indo. Tenha cuidado quando você está visitando, andando, transitando por onde todas as pessoas estão indo. Porque nós somos chamados muitas vezes para remar contra a maré. Enquanto todo mundo está vindo na maré, nós estamos indo daqui para cá. Porque os caminhos de Deus, os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. E são diferentes dos propósitos desse mundo. Versículo 7 e versículo 8. Quando Isaac disse ao pai, disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão creu sem reservas no Deus da provisão. Deus proverá, Jeová direi, a nossa provisão, o Deus que provê todas as coisas. A confiança muitas vezes requer uma entrega. Isaac estava nas mãos de Deus. E a questão aqui era ressurreição ou substituição? Esses dois elementos estão na redenção. Abraão cria na ressurreição. O texto de Hebreus vai dizer que Abraão cria que mesmo se ele sacrificasse o filho, Deus poderia ressuscitar. Mas Deus não foi por esse caminho. Deus foi pela substituição. Ele substituiu Isaac pelo cordeiro, pelo carneiro. Não me pergunte como esse cordeiro, esse carneiro foi parar ali, porque a Bíblia não explica. Mas o cordeiro estava lá. Você vai ver no texto que ele estava lá preparado para o sacrifício. Mas aqui o que está sendo medido é a obediência de Abraão. A questão não é Isaac, a questão não é Abraão em si, mas a fé de Abraão. É esses dois que estão sendo medidos. Versículo 9 ao versículo 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs, um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho, o teu único filho. A gente vê nesse texto que Abraão volta a construir um altar. Em primeiro lugar, ele constrói um altar e ali ele coloca o sacrifício, Isaac, sobre o altar. Então, quando você vai ler a Bíblia, você vê que Abraão era um homem que ele andava em tendas, ele se locomovia em tendas, mas ele era um homem que construía altares.
Mas você vai perceber também que depois que Isaac nasceu, Abraão não fez mais altar. Ele não era mais um homem de fazer altar. Então, o que a gente entende aqui? Que quando Isaac chegou na vida de Abraão, Abraão já tinha idade para ser vô. E a gente sabe que existe uma tendência natural dos vós estragar os filhos, né? Então, ele tinha um amor muito grande por Isaac. Então, Deus começou a ver que existia algo entre o altar e Abraão e Deus, que era Isaac. Então, o que Deus pede? Que ele coloque Isaac no altar. Mas não é no altar para ser adorado, mas é no altar para Deus. É uma entrega. Então, a minha pergunta para você: você tem um altar no seu coração? Quem é que está ocupando esse altar? Quem é que tomou o lugar de Deus nesse altar? Isaac aqui está no altar, não para ser adorado, mas ele está para ser sacrificado, para ser consagrado. E Abraão estava disposto a ir até as últimas consequências. Por quê? Porque o sacrifício, ele custa sempre algo. Caminhar com Deus exige sacrifício. O sacrifício aqui era entregar no altar aquilo que era mais precioso para ele. Então, a minha pergunta, mais uma vez: o que ocupa Deus no seu coração? O que ocupa o lugar de Deus no seu coração, meu irmão, minha irmã? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que isso é idolatria. Então, quando Deus se viu ameaçado, Deus pediu. Abraão não guardou para si, não disse: esse é meu. Abraão entregou. E quando ele se dispôs a entregar, Deus disse: espera aí, não toca, não toca. Eu vi a tua fé. Você está aprovado. Abraão obedeceu, ele confiou e ele foi aprovado. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências. O texto vai dizer que ele levanta a mão para sacrificar o seu filho. Mas Deus disse: para, não sacrifica o menino. Eu sei que tu tem fé no teu coração. Eu sei que eu ocupo o primeiro lugar no teu coração. As tuas atitudes falam por isso. Calma, não mexa, não toque no menino, sabe? Irmãos, isso é uma reflexão para todos nós essa manhã, porque Deus sempre exige de nós um sacrifício. Deus sempre exige de nós uma entrega. Deus quer o nosso coração inteiro. Ele não quer somente a metade, uma parte. Ele quer toda a nossa vida. Ele quer o nosso coração. Ele quer os nossos esforços. Ele quer o nosso corpo. Ele quer tudo o que há em nós. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós fomos criados para a glória do Senhor, para a glória de Deus. O que você identifica essa manhã que está entre você e Deus? Qual é o teu Isaac que você precisa entregar essa manhã no altar de Deus? A idolatria dos nossos dias, muitas vezes, são os nossos filhos. Você ora tanto para ter um filho. Você ora tanto para que Deus te dê um filho, Ele te dá um filho saudável. E você esquece de Deus. O seu filho passa a ser o seu Deus. Deus está lá e você está aqui. Você esquece Deus. Você começa a se distrair com a bênção e esquece o abençoador. Em muitos lares, a idolatria está no cônjuge. Você ama tanto o teu cônjuge que você idolatra, você não tem tempo para Deus. Seu coração está ocupado, existe um trono onde está sentado o seu cônjuge. Deus não quer um coração dividido, meu irmão. Deus não quer isso. Em muitas situações, a idolatria que está na nossa vida, na nossa casa, é o próprio trabalho. Somos idólatras do nosso tempo.
Porque não temos tempo para Deus. Não temos tempo para ir na célula. Não temos tempo para ir para a igreja. Não temos tempo para orar. Não temos tempo porque somos idólatras do nosso tempo. Não temos. Eu gosto de falar, eu acho que a irmã não está aqui. Irmã, antes que você ouça, quero dizer que eu amo muito você, mas a gente tem um casal muito querido, que a gente começou a sentir a falta deles na igreja, no culto. E a gente começou a ficar preocupado e foi visitar. E a irmã falou assim, olha, entenda, eu trabalho a semana toda, de segunda a sábado. E domingo eu preciso arrumar minha casa, fazer comida para minha família e arrumar tudo, porque segunda-feira começa a luta de novo. Eu não tenho tempo. Eu falei, irmã, eu te entendo perfeitamente. Francisco aqui acha que você está perfeita, certinha. Você está preservando a sua família, seu casamento, você está cuidando de algo que é precioso demais para Deus. Mas você precisa saber o que Deus acha disso. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar. Então não é eu, é Deus. O seu negócio é com Deus. Muitas vezes, a gente está valorizando mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus. Não esteja tão ocupado a ponto de você não ter tempo para Deus. Peça para que Deus te dê sabedoria, para que você possa remir o tempo, porque Deus precisa ser a prioridade na minha vida e na sua vida. Se Ele não tiver o primeiro lugar, se Ele não estiver no trono do teu coração, eu e você somos idólatras. Deus quer a primazia. Mas também, nos nossos dias, a realidade, muitas vezes, são os bens. Estamos tão distraídos com aquilo que Deus nos deu, que não temos tempo para Deus. Nós estamos aqui nessa igreja há quase 20 anos. E eu já vi muitas pessoas entrarem por aquela porta em situações terríveis financeiras. Prosperaram e sumiram. Estão distraídos com seus bens. E outra idolatria dos nossos dias é o pecado. É o pecado. Muitas vezes estamos tão envolvidos com o pecado que não entregamos o nosso coração para Deus. Há uma preocupação, o que vai ser se eu entregar minha vida para Jesus? Eu vou ter que renunciar a esse pecado. Não, o pecado é mais gostoso do que Jesus. Idolatria. Jesus precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. E a minha pergunta para você: qual o altar precisa ser derrubado hoje do seu coração? Qual o altar que está lá? Tem algo lá dentro que precisa ser tirado, para que Deus possa verdadeiramente ser o Senhor e Salvador da sua vida, aquele que verdadeiramente manda, aquele que governa. Versículo 13 e 14, para terminar. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aqui o elemento que foi usado foi a substituição. Deus não queria o sacrifício de Isaque. Deus substituiu Isaque pelo cordeiro. Deus preparou o cordeiro para o sacrifício. Por quê? Porque Abraão é pecador. Ele não serve para redimir o homem. Ele não serve para redimir a humanidade. Isaque, embora tenha sido um homem de Deus também, não serve para a redenção. Isaque não salva ninguém.
Ele não redime o homem do pecado, mas quem redime o pecado, do homem do pecado, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que estava lá preso, esperando para ser sacrificado. Então, irmãos, o Antigo Testamento todo nos mostra a beleza de Cristo. A gente vê ali Cristo, a gente vê claramente nessa palavra Cristo e a redenção. Usando Isaac, substituindo, nós fomos substituídos, era nós que iríamos ser sacrificados por conta do nosso pecado, mas o Cordeiro de Deus, que foi revelado por João Batista, no batismo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrou nas nossas vidas, e nos salvou, e nos redimiu, e nos substituiu. Quantas vezes, irmãos, o cutelo, ou seja, a espada de Deus estava desembainhada contra a minha cabeça e a sua cabeça. E Deus lá de cima disse: epa, essa aqui é minha, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Não toca. Quantos livramentos Deus nos deu, quando nós não tínhamos Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, vivíamos sobre o governo do diabo. E quantos livramentos Deus nos deu. Quantas vezes nós estávamos a ponto de morrer. E Deus disse assim: não, como disse para Isaac, não toca nele, porque esse é meu. Essa é meu. Essa é a história das nossas vidas. Essa é a história das nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Porque alguém um dia nos colocou no altar. Alguém um dia orou por nós. Algum dia alguém abriu mão de nós e entregou para Deus. Intercedeu pela nossa vida. E a justiça de Deus que vinha pelo pecado sobre mim e sobre você foi aplacada pelo Cordeiro, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. E essa noite Ele nos pede, essa manhã Ele nos pede, para a gente colocar no altar, a começar o nosso coração. O nosso coração. E em seguida tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Essa é a mensagem linda que esse texto nos mostra. E nós estamos aqui vivendo a estação do desapego. Você pode começar hoje se desapegando, meu irmão e minha irmã.